Bom dia a todos. Hoje a gente vai estar falando sobre um dispositivo novo do setor eletroeletrônico, o nosso dispositivo que chama Asset Tracker Easy, mais conhecido também como TAT100. Já vou iniciar já com todos vocês. Peço obrigado por comparecerem a esse nosso webinar. Vou esperar mais uns 5 minutinhos, mais uns 3 minutinhos ali para a gente esperar todo mundo entrar. E assim que o pessoal entrar, eu dou prosseguimento na apresentação. Obrigado. A gente vai esperar mais um minutinho para ver se o pessoal entra. E também, caso vocês tenham alguma pergunta, caso durante a apresentação ali vocês venham ter algum insights, vocês podem estar fazendo a pergunta ali. Tem uma caixinha de perguntas e respostas aí na apresentação, então vocês podem estar colocando a pergunta ali, que a gente tem um time de suporte que vai estar auxiliando vocês com todas essas respostas. Bom, vamos começar. Hoje o webinar é sobre o Asset Tracker Easy, também conhecido como TAT100. É um dispositivo versátil, com diferentes aplicações, diferentes casos de uso que a gente pode estar adaptando ele. Um dispositivo eficiente também. Hoje a gente vai falar um pouco mais dele, falar também sobre alguns casos de uso e de como esse dispositivo vem sendo um sucesso na versão anterior na Europa e vai ser um sucesso com essa nova versão, tanto na Europa quanto em outros países do mundo inteiro. Bom, então, a nossa agenda de hoje, a gente vai estar discutindo o porquê dos monitoramentos de ativos, por que as empresas precisam desse tipo de monitoramento, qual o tamanho do mercado e a visão global. Assim, a gente consegue passar para vocês dados também, a gente não fica só na falação, né? A gente consegue mostrar ali dados realísticos do tamanho do mercado, das taxas de crescimento, de como ele vai ser implementado
não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. A gente vai dar uma introdução do dispositivo, algumas funcionalidades, introdução ali também de alguns casos de uso, algumas funcionalidades chaves também, que são ali funcionalidades que têm um diferencial de mercado, que podem trazer ali insights para vocês na questão de casos de uso também, de como está utilizando, de estar utilizando com outro dispositivo junto também. E aí, como eu disse, alguns casos de uso que a gente vai estar apresentando e alguns vídeos bônus também apresentando o dispositivo para que vocês possam conhecer um pouco melhor também. Bom, aqui a gente tem alguns casos em relação ao porquê do uso, né, de monitoramento de ativos. Nós brasileiros sabemos mais do que tudo a necessidade de um dispositivo de monitoramento, pelo fato ali daqui no Brasil a gente ter diversos casos ali de roubos de carga, furtos também de ativos e entre outros. Então aqui a gente tem alguns casos dos Estados Unidos e da Europa que refletem também alguns casos que a gente tem no Brasil. Lógico, com outros números ali, outras taxas, talvez maiores, mas é interessante a gente estar disponibilizando com vocês para a gente poder discutir o porquê da importância do monitoramento de ativos. Então, a gente tem ali 2,5 bilhões de dólares perdidos na área da construção devido a furto. Então, isso só nos Estados Unidos e na Europa. Então, com uma média de preço ali de uma máquina, de um maquinário, em torno ali de 10 mil dólares, e a gente tendo ali a taxa de retorno, no caso de um roubo desse maquinário, de apenas entre 5% a 20%, a gente vê ali um gap gigante de dinheiro perdido, né, devido à falta do monitoramento de ativo. Então, ali a gente tem 50 bilhões de dólares perdidos no mundo todo também por conta de perdas, 4,3 bilhões de dólares perdidos todos os anos pela má qualidade dos dispositivos de monitoramento apenas na Austrália. Então, ali a gente tem primeiro caso que eu comentei, que é a necessidade de ter o rastreador, né, para tá deixando de perder dinheiro. E também aqui a gente tem um caso de ter um rastreador, um dispositivo ali com bom alcance, um dispositivo inteligente para que possa exercer esse serviço de monitoramento de uma qualidade, de uma forma eficiente. Porque senão, caso contrário, da mesma forma, a gente acaba perdendo dinheiro. E a gente também tem ali um outro case, que é de 3,7 milhões de novos dispositivos de monitoramento vão ser necessários ali para estar fazendo o monitoramento ali das cargas. Então, isso não vai mudar nunca, a taxa, a progressão é sempre aumentar. Durante o tempo, a gente vai ver que o número de entregas está aumentando, o número de fretes está aumentando, o número de veículos está aumentando, e com isso a taxa e a necessidade de dispositivos para monitoramento aumentam também. Então, é bem importante a gente frisar a importância de ter um dispositivo de monitoramento e saber também quais são os casos de uso e onde a gente pode estar utilizando para deixar de perder dinheiro e, assim, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Bom, aqui a gente tem alguns gráficos do tamanho do mercado e da visão global em relação ao crescimento do uso de dispositivos de monitoramento e a quantidade de dispositivos de monitoramento que vem crescendo todos os anos. Então, a gente tem aqui uma taxa, uma métrica entre os anos de 2020 até 2023, onde a gente pode ver aqui no lado esquerdo o crescimento do mercado que vem aceleradamente. Então, 2020, a gente tem ali em azul todos os dispositivos, em preto a gente tem ali apenas utilizando o GNSS e em azul a gente está utilizando o CAT-M. Então, a gente tem algumas diferentes ali comunicações, mas do mesmo dispositivo. Então, a gente pode notar uma crescente acelerada entre elas. Então, de 2020 para 2023, a gente tem um aumento gigantesco de 21,3 para 343. Então, é muita diferença. A gente pode notar uma diferença também apenas de 2020 para 2021, onde teve mais que o dobro de crescimento. Então, a taxa, a progressão ali para o futuro, a projeção é apenas de crescimento. Então, a gente tem aqui até 2023, mas para 2024, 2025, a média aumentar mais e mais, sempre duplicando o crescimento no mercado.
Em relação a novos dispositivos, como eu comentei com vocês, a gente vem tendo uma demanda muito grande em relação à carga, em relação a veículos fazendo transporte também, e com isso o número de dispositivos aumenta, a gente tem uma demanda maior para eles também. Então, nesse caso, a gente fez uma métrica ali de 2021 até 2023, onde a gente pode ver um crescimento gigantesco também em número de dispositivos. A gente tem uma média ali de mais ou menos 5,6 milhões de novos dispositivos anuais. Então, de 2021, a gente pode ver que a gente está com 32,5, já em 2022, 110,2, então é um crescimento absurdo, mais de 3 vezes ali o valor do ano anterior. E já para 2023, a gente tem um salto muito grande também. Então, é necessário a gente entender ali que esse dispositivo, além das qualidades dele, é uma necessidade do mercado, é uma necessidade que não só o mercado brasileiro, mas o mercado mundial encontra e vem crescendo muito. Bom, aqui a gente tem um crescimento previsto para cada região. Então, a gente vê ali na Ásia, mais ou menos ali de 3 milhões de dispositivos, vem crescendo muito nessa região. Na Europa, mais ou menos ali 650 mil dispositivos. América do Norte, 450 mil. Aqui na região que a gente se encontra, mais ou menos 200 mil dispositivos na América Latina. Então, essas taxas de crescimento que a gente está prevendo são taxas de crescimentos anuais. Então, ali são 200 mil dispositivos a mais por ano, vem crescendo bastante. Na África, mais ou menos 300 mil dispositivos. Então, a gente vem tendo uma taxa de crescimento gigantesca, não só, como eu disse ali no Brasil, na América Latina, mas sim no mundo todo. Bom, eu falei bastante, já deu para dar uma introduzida ali no que é o TAT100, como que está o mercado, como que o mercado vai ficar. A gente pode passar para vocês alguns dados importantes também, para que a gente possa estar enxergando o crescimento, mas eu acho muito mais interessante a gente poder ver com nossos próprios olhos como que é o dispositivo, ver como que ele ver se realmente tem mercado na região que a gente se encontra. Então, para isso, a melhor forma, não sou eu falando, é sim vocês conseguirem enxergar de certa forma. Então, quero falar para vocês dizerem olá ao futuro e sejam bem-vindos à Teltônica e ao TAT100. Aqui a gente teve um breve vídeo ali introdutório em relação ao dispositivo. A gente pôde ver algumas das funcionalidades, alguns casos de uso. A gente pôde ver a forma que ele é, robusta, com um design super moderno. Então, é um dispositivo bem interessante e a Teltônica realmente quer dizer para vocês bem-vindo ao futuro com esse dispositivo. Bom, agora a gente vai falar sobre algumas funcionalidades chaves do dispositivo. Primeiro ali a gente tem envio de informações periodicamente, então a gente consegue configurar o nosso dispositivo de maneira diferente para enviar informações diferentes periodicamente, seja ali de meia em meia hora, 2 vezes por dia, uma vez ao dia, de 10 em 10 minutos. Então ali varia muito de acordo com o caso de uso específico que você vai estar utilizando, de quantas informações você vai precisar estar recebendo e de quanto tempo. Então, a gente consegue estar configurando o dispositivo ali de maneira diferente para ter esse envio de informações periodicamente. Uma segunda funcionalidade é o monitoramento do dispositivo parado e em movimento. Então, nesse caso, a gente consegue receber as notificações, receber os alertas se o dispositivo estiver em movimento ou se ele estiver parado.
Então, caso ele fique parado muito tempo, você pode receber a notificação. Caso ele tem que ficar parado e acaba fazendo um movimento, você recebe a notificação também. Então, nesses dois casos, você está sempre recebendo alertas e notificações. A gente tem um outro caso de funcionalidade que é chamado de LBI, localização baseada na informação. Então, em caso de perda de sinal, em falta de sinal GPS, a gente consegue localizar as informações a partir das torres de telefonia e fazer a entrega da mesma. Então, caso a gente tenha essa perda ali de sinal, a gente consegue enviar a informação da mesma forma. Uma outra funcionalidade, que é um caso de uso ali que a gente tem, que os clientes buscam muito, é na questão da bateria, no ciclo de vida da bateria. Então, nesse caso, o ciclo de vida útil da bateria desse dispositivo pode chegar ali a 2 anos, sem estar conectado ali para o Bluetooth. Então, ele ali, com a vida de bateria de 2 anos, após esse período, você não precisa se preocupar em recarregar o dispositivo ou jogar o dispositivo fora. A gente consegue estar fazendo também a troca das baterias. Então, com isso, a vida útil do dispositivo em si pode se prolongar há muito tempo. Então, aqui a gente tem algumas funcionalidades diferentes ali, voltadas ao dispositivo. Então, a gente tem algumas funcionalidades únicas do dispositivo, né? A primeira delas é o modo de recuperação. Então, a gente pode configurar ali o agendamento e envio de informações do dispositivo automaticamente ali em caso de quebra de geocerca, remoção do dispositivo ou perda do sinal Bluetooth. Então, nesse caso, se a gente tiver algum problema em relação a isso com o dispositivo, você pode ficar tranquilo que as informações vão estar salvas, as informações elas vão estar ali em modo de recuperação, e a partir do momento que o sinal voltar, a partir do momento que entrar na geocerca novamente ou tiver ali o equipamento de volta ali, você recebe todas as notificações instantaneamente. Uma outra funcionalidade em questão ao monitoramento de backup. Esse aqui é um caso de uso bem específico que a gente tem aqui no Brasil também, que é a utilização do dispositivo como isca. Então, a gente pode utilizar ele junto ali com outro dispositivo, com outro rastreador, para estar sendo utilizado em questão de monitoramento de veículos roubados. Um outro caso também que a gente tem é o monitoramento de trailer. Então, o dispositivo se comunica com o rastreador principal do caminhão. Então, cada vez que a gente troca o trailer, ele automaticamente sincroniza com outro rastreador principal do veículo. Então, dessa forma, a gente não perde o monitoramento em nenhum momento, e ele está sempre conectando com o dispositivo de cada trailer. Esse é um caso interessante também que a gente pode estar utilizando como isca. Então, toda vez ali que a gente tiver um veículo que ele está sendo rastreado e houver ali uma mudança de um dispositivo para o outro veículo, a gente consegue automaticamente sincronizar com esse dispositivo e continuar enviando e recebendo ali as informações. Para esse dispositivo, a gente tem uma capa protetora e ela vem uma capa protetora melhorada dessa vez. Então, em caso de remoção ali do dispositivo, em caso de remoção da tampa protetora, a gente recebe ali os alertas. Se tentar abrir o dispositivo, a gente recebe alertas também. Então, em qualquer caso, a gente consegue estar recebendo alertas ali de segurança. A gente tem a autoligação, então, a gente tem uma ligação automática ali, que não precisa ser pré-configurada. Então, de certa forma, é algo que acaba otimizando o tempo e otimizando ali a funcionalidade de acordo com o caso de uso. Bom, aqui a gente vai falar agora sobre alguns sensores desse dispositivo. A gente tem ali sensores análogos, a gente tem o sensor WART, tem sensor por cabeamento também. Eu vou falar sobre os 5 principais sensores que a gente pode estar conectando. Claro que a gente pode estar conectando diferentes outros sensores para diferentes casos de uso. Nesse caso, eu gosto de falar que é mais questão da gente imaginar, da gente saber qual é o nosso caso de uso, imaginar como o nosso dispositivo pode estar trabalhando para atender esse caso de uso. Seja ele trabalhando sozinho, de certa forma, com as funcionalidades próprias, ou seja ele conectado ali com diferentes sensores. Então, nesse caso, a gente tem 5 sensores diferentes aqui. O primeiro que eu vou estar falando um pouquinho é sobre o sensor de temperatura. Então, a gente consegue monitorar a temperatura ali de cargas refrigeradas, de vacinas,
ou de qualquer outro caso de uso que seja feita ali a utilização e a medição de uma temperatura. Um outro caso que a gente tem de sensores são sensores de umidade. Então, se estiver muito úmido, se estiver muito seco, a gente consegue conectar o sensor para estar fazendo essa medição e estar enviando as informações também. E aí, nesse caso, a gente consegue sempre estar por dentro de tudo que está acontecendo. Sensores de luz também. Então, um caso importante aqui de roubo de carga aqui que a gente tem no Brasil é na questão ali de a partir do momento que tiver o furto ali, deles abrirem as caixas e tudo mais. Então, a partir do momento que a caixa é aberta sem a permissão e a gente tem ali a emissão de luz, a gente tem a luz entrando na caixa, a gente com um sensor de luz conectado, a gente consegue estar prevendo esse furto e enviando ali sinais e alertas para o servidor de vocês. Um outro sensor que a gente tem é o sensor de pH, aqui mais voltado à parte agrícola. Se a gente precisa monitorar ali o pH do solo ou algo do tipo, a gente pode estar conectando também sensores para que possam ser integrados ao nosso dispositivo e estar fazendo esse monitoramento. Um último sensor que a gente tem também é o sensor de peso. É um caso bem específico aqui no Brasil também, onde a gente tem também nas cargas, no transporte rodoviário, ali a gente precisa sempre estar a par do peso da carga e do pallet que a gente está carregando. Então, a gente consegue receber a notificação se o peso do pallet mudar ou se a carga for removida. Então, a gente consegue predefinir ali como se fosse uma balança mesmo, o pallet ou o ambiente que vai ser utilizado, e a gente consegue também monitorar e receber as notificações em relação ao peso. Bom, vale lembrar também, voltando um pouquinho, que a gente consegue utilizar ali diferentes outros sensores também, e a gente consegue receber diferentes informações a partir daí. Agora a gente vai falar sobre o TATC e LEED como funcionalidade. Então, a gente tem 3 versões diferentes ali. A gente tem o LEED padrão, que seria o LEED simples, né? Onde seria o LEED prateleira, vindo direto da fábrica. Esse tipo de dispositivo é o dispositivo que a gente vem falando até agora, né? Então, ele tem o sensor de umidade ali que a gente pode estar conectando, outros sensores que a gente pode estar conectando. A gente também tem o LEED com conectores adaptáveis, que esse já é um dispositivo especial, onde a gente consegue conectar fisicamente os sensores externos, como a gente apresentou, por cabeamento. Nesse caso, a gente consegue até salvar um pouco mais de bateria, utilizando ele dessa forma. E a gente também tem uma terceira opção, que é o LEED com sensor de distância. Esse é um LEED mais diferenciado, ele permite ali você monitorar a distância em relação a um objeto e ao outro, monitorar o volume também. Então, a gente consegue estar monitorando o volume ali de tanques, volume de qualquer lugar que você queira estar monitorando, a gente consegue estar fazendo. Então, é muito importante. A gente tem alguns casos de uso bem interessantes com esse dispositivo na Europa em relação a isso, para estar monitorando ali as lixeiras. Então, a gente consegue saber o volume, se está cheio, se está vazio, está podendo efetuar a troca. Então, aqui no Brasil, a gente tem uns casos interessantes também em relação a esse dispositivo. Como eu disse, volto a frisar, é mais em relação a gente imaginar qual é o caso de uso, imaginar como a gente pode estar adaptando uma funcionalidade ou adaptando uma solução a essa necessidade, e a gente pensar em como introduzir o TAT100 junto a outro dispositivo ou o TAT100 sozinho. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre o suporte que vem junto ao dispositivo. Ali no vídeo que eu mostrei para vocês, eu para ver que tinham suportes diferentes, a gente podia colar eles. Então, a gente tem ali um case de detecção magnética. Então, a partir do momento que o dispositivo é retirado dessa capinha, ou há alguma quebra ali, ou alguma tentativa de retirar o dispositivo, a gente consegue estar emitindo e enviando os sinais também. Então, em caso de remoção, a gente consegue estar enviando sinais também. E é muito fácil de montar, apenas compostos ali por ímãs, parafusos e fita adesiva. A gente monta ali da forma que a gente quiser, na realidade. Você pode estar utilizando ele também, como mostra no vídeo, ali colado na parede ou colado ali no seu dispositivo. Então, vai mais ali do caso de uso.
mas todos esses suportes que a gente apresenta aqui hoje a vocês, ele vem com os sensores. Então, a partir do momento que alguém tentar retirar ele, que houver algo ali que não era necessariamente para estar ocorrendo, vocês recebem a notificação também. Então, é mais uma funcionalidade de segurança que a gente passa para os nossos clientes. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os casos de uso. A gente tem alguns casos de uso aqui, monitoramento de ferramentas. Então, monitoramento ali de ferramentas voltadas à construção, ferramentas maquinários pesados, como eu dei o exemplo nos slides anteriores, que a gente tem ali alguns equipamentos que podem chegar a custar até $10.000 e a gente tem apenas uma taxa de recuperação dos equipamentos de 5 a 20%. Então, para monitorar essas ferramentas, a gente pode estar utilizando. Monitoramento de ativos de grande valor, então, de ativos ali caros que a gente não pode perder de jeito nenhum, não pode acontecer nada de certa forma, então a gente consegue estar monitorando esses ativos também. Monitoramento de carga, então ali no caso que eu citei aqui no Brasil, onde a gente tem um modal rodoviário muito grande, onde cada dia que passa aumenta mais e mais os casos de uso e os transportes rodoviários e de mobilidade, a gente consegue estar fazendo esse monitoramento. E também monitoramento de contenders, nesse caso a gente tem um exemplo ali de contenders em alto mar, a gente consegue estar fazendo todo esse monitoramento. Outros casos de uso também que a gente tem, monitoramento de equipamentos de construção, backup de segurança, que aqui no Brasil entraria como isca, né, que a gente chama aqui. Então, a gente consegue estar utilizando não só para fins ali corporativos, mas também para ali clientes finais, então, para o uso próprio, como um dispositivo de segurança e de backup, a gente pode estar utilizando. Monitoramento de trailers e, no caso aqui da pandemia que a gente vive hoje em dia, a gente consegue estar fazendo o monitoramento das vacinas. Bom, aqui a gente tem mais um vídeo. Vou estar apresentando mais um vídeo para vocês, mostrando ali alguns casos de uso e da segurança do dispositivo, abrangendo esses casos de uso. Espero que vocês gostem. Então, aqui a gente teve um caso de uso em relação ao uso do dispositivo integrado a outro dispositivo de monitoramento, que seria ali um caso de uma isca. Então, a partir do momento que o dispositivo está conectado e a gente tem ali uma perda de sinal do dispositivo principal, ou ali também a remoção do dispositivo de monitoramento principal, a gente consegue estar conectando o outro dispositivo automaticamente, sincronizando automaticamente, e ele está enviando os alertas ali para a gente poder encontrar o veículo. Nesse caso ali, como a gente pode ver, conectado na versão Bluetooth a outro dispositivo, a gente consegue com que a vida do dispositivo chegue a 5 anos. Então, dessa forma, a troca da bateria só vai acontecer em 5 anos ao invés de 2. E no caso de uso do Brasil, que a gente tem os traves ali de cargas gigantescos durante um ano, tem um valor muito grande. Bom, agora a gente vai falar um pouco dos benefícios de se tornar um parceiro da Teltônica. A gente pode ver ali em relação ao dispositivo, em relação à tecnologia, em relação ao mercado que a gente tem hoje e a progressão para os próximos anos.
Só que a Teltônica não se trata apenas dos dispositivos, apenas da tecnologia, apenas das soluções que a gente traz para os clientes. A Teltônica é mais que isso. A Teltônica ela quer oferecer aos nossos parceiros um relacionamento aberto, um relacionamento de confiança, um relacionamento mútuo. E para isso a gente tem ali algumas características, alguns benefícios que a gente agrega às outras empresas a partir do momento que nós se tornamos parceiros. Então, o primeiro é o plano de conectividade global. Então, a gente consegue estar fazendo ali a conectividade com diferentes empresas, diferentes dispositivos, diferentes casos de uso ali que a gente já tem no mundo todo. Então, isso é bem interessante ali, até mesmo para o cenário brasileiro, para a gente poder trazer insights, poder trazer soluções, poder trazer estratégias novas ali para o cenário brasileiro. Casos de uso que a gente já tem na Europa, casos de uso que a gente já tem na América do Norte, na Ásia. Então, é muito interessante ter esse plano de conectividade entre o Brasil e diferentes países do mundo todo. A gente oferece já um material de marketing preparado. Então, todas as instruções, todos os materiais de marketing a gente já tem pronto para vocês estarem utilizando e podendo repassar ali para os seus clientes, para poder fazer a revenda do dispositivo. A gente tem um desenvolvimento customizável e melhorias customizáveis também. Então, caso haja necessidade de uma configuração diferente, de uma funcionalidade diferente, de uma comunicação diferente com outro dispositivo, a gente pode estar configurando e desenvolvendo de certa forma específica para a sua empresa. Da mesma forma, se você precisar ali de um adesivo da sua empresa ou de uma imagem da sua empresa na capa, a gente pode estar colocando também. Então, tudo isso é conversado, tudo isso, a partir do momento que vocês entrarem em contato com a gente vai sentar juntos, a gente vai entender melhor o caso de uso de vocês, vai passar ali a melhor solução, seja o dispositivo sendo utilizado sozinho ou integrado com outro dispositivo. E ali, caso haja necessidade de customizar uma funcionalidade ou alguma característica, a gente consegue estar fazendo também. Um outro benefício que a gente tem é a produção na nossa própria fábrica. Então, a gente consegue produzir e customizar os dispositivos ali de certa forma prática e rápida. Pelo fato ali de ser na nossa própria fábrica, a gente consegue estar produzindo e enviando para vocês o mais rápido possível, de acordo com a necessidade de vocês. E um último benefício que é bem importante, que a gente encontra em alguns dispositivos aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é em relação a taxas que a gente tem hoje no mercado. Então, algumas empresas elas acabam cobrando ali taxas de 2 a 5 dólares por unidades. E aí, no final, se você tem uma demanda grande, fica um preço absurdo. Então, na Teltônica, a gente não tem taxa de inscrição, a gente não tem mensalidade, não tem nenhum tipo de taxa. O valor ali que a gente oferece do dispositivo é o único valor que vocês vão estar efetuando. Então, a gente não tem nenhuma taxa, o que isenta vocês e abre possibilidades de mercado enorme em relação à comercialização desse equipamento como venda, como empréstimo. Então, esse é um bom benefício de se tornar um parceiro da Teltônica. Bom, se vocês quiserem comprar o dispositivo agora, vocês podem estar escaneando aí com o celular o QR Code e estar fazendo ali, entrando em contato com a gente, está fazendo o pedido. Eu vou deixar nessa página aqui por 1 minuto, mais ou menos, 1 minuto e meio, para que vocês possam estar escaneando o QR Code e assim eu dou continuidade no webinar. Mais uns 30 segundinhos e a gente continua. Bom, acho que deu para todo mundo já escanear o QR Code.
como eu falei, esse dispositivo é um dispositivo muito interessante. Então, se fosse vocês, eu corria, escaneava logo aí para a gente poder tá pedindo esses dispositivos e trazendo para o mercado nacional. Bom, aqui agora a gente tem mais dois QR Codes para vocês escanearem aqui, para vocês ficarem por dentro das nossas últimas notícias. Então, do lado esquerdo a gente tem um newsletter para vocês receberem ali todas as notificações, todas as novidades no e-mail de vocês. Do lado direito a gente tem o nosso LinkedIn também, onde a gente está sempre postando ali atualizações também, falando sobre novos produtos, casos de uso e tudo mais. Então, eu vou deixar ali um minutinho para vocês escanearem esses dois QR Codes para a gente dar prosseguimento aí com o encerramento do webinar. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida em relação ao dispositivo, em relação às funcionalidades, em relação aos casos de uso, de como a gente pode estar utilizando, preços, valores e tudo mais, vocês podem estar deixando um comentário na aba que a gente tem de perguntas e respostas aqui do Zoom. A gente está com um time, um suporte aqui para estar respondendo essas perguntas, para estar encaminhando vocês aos nossos colaboradores para poder ajudar a encontrar o melhor dispositivo, o melhor caso de uso e poder guiar vocês nesses projetos. Eu vou deixar mais uns 30 segundinhos só aqui para a gente terminar essa parte do QR Code, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não hesitem em mandar na caixa de texto, porque a pergunta de vocês muitas vezes podem ser a pergunta das outras empresas, dos outros colegas que estão aqui com a gente. Então, é interessante a gente estar podendo compartilhar em casa também para vocês terem novos insights, novas ideias em relação ao dispositivo e como está utilizando ele aqui no cenário brasileiro.